subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12 da classe dos adultos. Lição está chegando ao final do terceiro trimestre. Lição de número 12, que tem como título geral a nossa lição, Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade vamos comentar um assunto interessante, onde realmente não se comenta muito, né? Eu, por 10 anos e 6 meses em uma só faculdade, né? Foi 10 anos, tive a graça de ser professor 10 anos e 6 meses e minha matéria titular era Religiões Comparadas, ok? Religiões Comparadas, um assunto primoroso, né? E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, fala sobre a sutileza da espiritualidade holística. Nós vamos saber o que é holística, o que é holismo, de onde originou isso, qual a religião que aporta esses hábitos, essas práticas, ok? E espiritualidade, o que é isso, né? Então tudo isso estaremos tratando, né? O que isso significa e um assunto interessante que, como eu já disse, pouco se fala. Essa lição, ela é uma das melhores que já tivemos dentro desses últimos 20 anos aproximadamente, né? Vem trazendo um assunto muito pertinente, atual, que realmente nos ajuda a compreender um pouco do nosso tempo, ok? Então nós vamos estar estudando um assunto muito interessante, ok? Muito importante, onde com certeza estaremos aprendendo muito, né? Então nós temos aqui a nossa lição, o tema vai falar sobre fenômenos religiosos, né? Primeiro tópico. O segundo tópico é a realidade humana e sua necessidade, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, né? No terceiro tópico fala assim, o fundamento da espiritualidade holística e a espiritualidade holística e a Bíblia, não é? É disso que vamos estar estudando. E tem duas indicações interessantes, que é esse livro aqui, de Bruce E. Stern, né? Bruce Bicker e Tans Gentes, né? Da nossa CPAD, As Seitas, Guia das Seitas e Religiões. Eu falo isso na autoridade de quem ministrou, como eu disse, de aula, e tem bastante material sobre essa questão aqui, ok? Tem essa enciclopédia, cadê aqui? Uma enciclopédia muito interessante que temos aqui, que vai fazer essa tratativa também, né? Só que é um pouco mais abrangente, não tem um assunto de espiritualidade holística, como está dizendo. Essa aqui, né? Recomendo que adquiram essa enciclopédia, certo? Dicionário de Crenças e Teologias, certo? Interessante para esse assunto. Temos também esse assunto aqui interessante, né? Para você ter abrangência no seu estudo, ok? A Apologética, Enciclopédia Apologética, aqui, de Norman Geisler, certo? Muito bem, então indico esses materiais, né? E também esse aqui é uma indicação da CPAD, da revista, interessantíssimo, necessário, Norman Geisler e Rolls Rhodes, entendeu? Se você quiser saber um pouco mais, também indico essa Bíblia, que é uma Bíblia de perguntas e respostas, que vai lhe ajudar muito, né? Dentro dessas questões, porque tem também esse material que traz aqui um escopo interessante de Josh McDowell e Don Stewart, né? E esse materialzinho, um livrinho pequeno, um livreto, né? Jesus e as Religiões, tá certo? Então, o que não falta é material.
E temos isso aqui da CPAD, né? História das religiões. Interessante esse material. Sua influência na formação da humanidade, do escritor Valdemir Damião, tá certo? Esses materiais, só que a revista trabalha muito em cima desse e desse material. No livro de apoio, nós vamos encontrar também outras indicações. O comentarista ele usa bastante um material interessante aqui de um comentarista, deixa eu ver aqui, de Michel Foucault. Ele vai trabalhar a questão da filosofia sobre a palavra e as coisas, não é? Vai trabalhar também sobre Fritjof Capra. É esse material que ele explora bastante, né? Esse material desse físico, ele é um físico nuclear e ele vai trabalhar sobre essas demandas de espiritualidade holística, de espiritualidade no campo da medicina, enfim, sem falar que é livre a pesquisa. Você pode pesquisar aí vários materiais, dissertações de grandes faculdades da Pontífice Universidade Católica de Goiânia, Pontífice Universidade Católica de São Paulo, não é? E outras agremiações acadêmicas, ok? Que seria, no caso, outras faculdades. Por exemplo, a Metodista tem um material interessante, não é? E assim sucessivamente, tá bom? Muito bem. O comentarista, ele trabalha bastante essa página aqui, o capítulo 9 do livro Guia das Seitas e Religiões, né? Quando ele vai fazer a tratativa das religiões orientais, certo? Dentro dessas questões ainda temos, né? Dentro desses materiais de indicação, ainda temos aqui, ó, outros materiais. Esse dicionário de religiões, crenças e crenças modernas ajuda muito. Você tem aqui Iver Hershman, ele vai trabalhar bem essa questão, né? Tem um dicionário de apologética e filosofia da religião, interessantíssimo, de Steph Evans, e temos esse material também, né? Porque essas teorias holísticas, ela é muito praticada no taoísmo, né? Taoísmo vai trabalhar muito essas questões dessas práticas religiosas, ok? Muito bem. E isto posto, após essas indicações, né, nós vamos para a nossa aula propriamente dita, ok? O que é espiritualidade? Espiritualidade ela é definida como uma propensão humana para a busca e significado da vida, meios e conceitos que transcendem o tangível e procuram um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Ou seja, a espiritualidade ela apresenta aí ela busca algo além dos seus olhos, né? Então vamos estar entendendo que é busca sobre o divino, mas que divino, certo? Quando vamos abrir precedente para esse tipo de comentários, de estudos, nós vamos encontrar de forma sobejas informações muito claras e objetivas. Então, espiritualidade, o que mais importa nisso, antes de mais nada, o que mais importa é saber que espiritualidade e religião não estão necessariamente ligadas, né? É bom ter essa informação. Espiritualidade e religião não necessariamente estão ligadas. Espiritualidade tem a ver com propósito e sentido com pessoas que se encontram para a sua vida, ou seja, algumas encontram as conexões com religião e outras com o divino, enquanto outras podem achar também com eles mesmos. Então essa espiritualidade, observe o fator complexo, porque já é fator espiritual, não é palpável, não é tangível, não é aquilo que se apalpa, que se pega, né? Então outras pessoas ela pode mesmo ter convivência, achar essa espiritualidade com convivência consigo mesmo ou com pessoas queridas, na arte, na natureza, enfim. Essa é a visão secular da espiritualidade. Isto vai variar de acordo com a crença e valores de cada uma pessoa, certo?
De acordo com o Dr. Tiago Pugliese Branco, médico e geriatra da equipe que cuida aí dos paliativos do INSESP, por exemplo, existe pessoas com espiritualidade que não necessariamente é religiosa. Entretanto, a religiosidade está dentro do escopo da espiritualidade. Observe isso aí. Dr. Branco, ele conta que na sua experiência, né, o brasileiro acaba de percorrer muito a religião quando se trata de espiritualidade. Entendeu? Então, eu estou trazendo esse escopo de espiritualidade para entendermos um pouco, porque a nossa lição, o tema é a sutileza da espiritualidade holística. Depois vamos trabalhar. Por que eu estou explorando um pouco isso? Porque não é muito comum tratar desse assunto, não é? Então, por isso que eu quero bem dizer a Deus pela vida do pastor José Gonçalves, não é? Pelo assunto interessantíssimo, não é? Que leva os professores a pesquisar, que leva os professores a buscar informações, né? Então, segundo o médico, que está o doutor geriatra do ICESP, o doutor Branco, ele fala que ele conta que a sua experiência, o brasileiro acaba de percorrer muito a religião quando se trata de espiritualidade. Mesmo que antes do diagnóstico da doença, o paciente não tenha aí contato frequente com prática religiosa ou estava afastado dela. Então é comum que ele se conecte a ela nesse momento, ou seja, buscando algo que não conseguiu mais, não está vendo ali, não consegue ver, mas sabe que existe, até porque todo ser humano nasce ele não é pequeno Deus, né? Mas nasce com esse teor da busca do divino, certo? Então, pelo menos fique próximo do ser superior, mas sem se inserir em tradições religiosas específicas. Às vezes, a espiritualidade também ela está pautada nessa questão de vícios ou de vínculos familiares, prática de atividade, prática de algumas atividades, enfim. Um dia desse, conversando com uma pessoa, em uma das minhas aulas, há um tempo atrás, e a pessoa queria saber sobre essas questões de não pode, da espiritualidade de tal igreja, de tal denominação. Eu falei para aquela pessoa que não tem denominação dentro da espiritualidade, não é? Dentro desse fator da religião. A religião, ela coloca o que é aquele sistema de crença, mas a espiritualidade pode não estar ligada a essa religiosidade, ok? Então você está bem, está feliz, está tranquilo, são coisas relativas, ok? E assim sucessivamente, ok? Então vamos lá. Isso é espiritualidade. Então a espiritualidade está pautada em questões de vínculos familiares, prática de alguma atividade, contato com a natureza. Os budistas, por exemplo, trabalham muito essa questão de contato com o Criador, com a criatura, menos com o Criador. E a Bíblia diz que os homens deixaram o uso natural e se ligaram mais à criatura do que ao Criador. Então precisamos ter cuidado com isso, porque o Criador sempre, não há nenhuma possibilidade que o Criador seja menor do que a criatura. Então dessa busca, né, desse essencial que se busca, esse fator gestão religiosa aparece de forte dentro da sociedade brasileira. A maioria das vezes as pessoas recorrem à religião, né, e que aplica aí essas questões, ok? É claro que você vai encontrar pessoas de várias religiões, de matrizes, de várias matrizes, outros evangélicos, outros cristãos, outros evangélicos nominais, enfim, e as pessoas estão buscando uma espiritualidade, mas até que ponto essa busca é correta e que resultado que trará, ok? Então, o que a Bíblia ensina é que sirvamos a Deus obedecendo a sua palavra. Agora vamos para a questão da holística propriamente dita. Dentro dessa questão, eu quero trabalhar um pouco sobre a fenomenologia aqui, conforme o comentarista propôs aqui na lição. Está escrito assim, tópico de número 1, subtópico 1 diz assim: a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, por isso disse que
que disse ser ele o caminho que leva o homem a Deus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6, né? Podemos observar que dentro dessa premissa, dentro dessa questão, né, de buscar o ser divino, de buscar algo divino, podemos entender aí agora que dentro dessa busca do sagrado, né, nós vamos observar que dentro da modernidade, de toda a realidade que se vive, né, dentro dessa busca incessante do homem, do ser humano, enfim, até que ponto essa busca ela é plausível, essa busca é desejável, essa busca trará resultado. Se eu falo isso ou não, o ser humano vai buscar, sim, dentro das suas necessidades, é claro, antropocêntricas, isso não tenha dúvida, de buscar alguma coisa que possa sanar a sua necessidade, ok? No tópico 2, o comentarista coloca assim: Deus e os deuses, né? Deus e os deuses. Então nós vamos observar que dentro dessa proposta de Deus, há na humanidade, por exemplo, uma necessidade de possuir objeto de adoração. É uma verdade inconteste, ou seja, o ser humano vive buscando o tempo todo. Então ele pega um objeto, ele sacraliza, ele demoniza outros. Isso é o ser humano, né? Então ele pega um madeiro, uma cruz, coloca no pescoço, e aquilo ali é uma figa, como diz, é uma proteção. Aquilo ali, diz em alguns lugares no nosso país, chama de patuá, não é? Então o homem vive buscando isso o tempo todo, né? Então é um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, então eles ficam buscando essas anomalias, né, essas coisas. Então nas páginas da Bíblia ela revela de forma especial as pessoas benditas de Jesus. O homem acaba por buscar e adorar ao Deus falso, né? Então precisamos ter cuidado com isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Atenas, enquanto ele esperava em Atenas, um espírito se comovia em si mesmo. Quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos ver que a questão da modernidade e a condição da pós-modernidade vem trazendo o homem a cada dia, buscando esse contato, não é? Para tentar achar essas novas florescimento de espiritualidade, ok? Dentro da metamorfose pode ser também humana com a religião, ou seja, a religiosidade e espiritualidade, né? Os múltiplos conceitos com respeito a essa religião que temos dentro desse fator de espiritualidade. A espiritualidade holística, por exemplo, e as contradições, as contribuições da Universidade Internacional da Paz, e tem a Unipaz, por exemplo. Nós vamos ver que Pierre Hill foi o criador da escola do serviço de paz, né? A história da Unipaz no Brasil, tudo isso é uma abordagem que precisamos trazer, mas precisa de tempo para tudo isso, né? Então tem a antropologia e os princípios, missões, visão, enfim, que a Unipaz traz, a abordagem transdisciplinar holística, o processo do ensino de aprendizagem holístico e assim sucessivamente, ok? No segundo tópico da nossa sessão apresenta assim a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. O antigo paganismo, como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Um Deus falso é adorado, a adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, a adoração a Baal, a Aserá, como deuses principais, né? No antigo Egito, por exemplo, nós vamos encontrar com os deuses, né? Vamos observar no antigo Egito com os seus deuses, a Babilônia, que adorava a Merodach, né? E a lista extensa, grande a extensa de deuses
que era adorado naqueles dias, naquelas culturas. É essencial a espiritualidade pagã, continua mesmo, contudo a adoração a deuses falsos, né? E o misticismo oriental. Dentro disso, o comentarista que usa esta página desse livro, e ele trabalha bem assim: todas as religiões que examinaremos até a este ponto, ou pelo menos achamos que assim fizemos, envolveram-se em a submissão a um Deus ou a uma outra forma de divindade, baseada na reverência ou na questão de prestação de conta ao ser divino. Essas religiões promovem um código de conduta, o que fazer ou não fazer na religião. Ou seja, as religiões nesse capítulo, porém, neste contexto, porém foge dos padrões. Se há um Deus e não é tão importante para essa religião, assim como elas também não impõem regras de comportamento de acordo com qualquer divindade. Entendeu? Então, o comentarista ele vai fazer a proposta. Não se abrange a conclusão, não se chega à conclusão de participar dessas religiões. Abrem uma brecha para o estilo de vida desenfreado e imoderado, né? Cancele todas as passagens para o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, embora um Deus desempenhe um papel menor ou até mesmo nenhum papel que se faça em todas as religiões. Elas dizem respeito à ética, à moralidade ou respeito. Essas religiões ensinam responsabilidade pessoal em um contexto que exerce muito mais social do que religioso. Dentro das religiões nós vamos ver o confucionismo, não é? Nós vamos ver os perfis dessas religiões orientais, não é? Nós vamos ver os 5 clássicos nesses livros que foram escritos aí na época de Confúcio, né? E nós vamos ver também uma visão abrangente, não é? Do Mecâncio, do Shinzin, aliás, ó. Depois nós vamos ver o taoísmo, que eu falei, que de onde se originou praticamente, é muito parecido com essa questão de holística, né? Essa questão. Então, o taoísmo, a natureza, a grande mãe, entendeu? Ele diz que a natureza é a grande mãe. Dentro do taoísmo nós temos o I Ching, Yin Yang, aliás, I Ching não, Yin Yang. Não podemos entender a filosofia oriental sem conhecer o Yin Yang. Não, falamos aí de 2 ursos, pandas no zoológico, não. Benin, pensando bem, talvez seja os nomes de ursos, pandas, mas não estamos aí nos referindo a eles, ok? Então essas fenomenologias vêm dessas questões, né? Então é interessante saber dessas demandas. Como o assunto é vasto e nós não temos, nós somos limitados no nosso tempo, que até para o vídeo não ficar também muito grande, posso depois estar fazendo um outro vídeo voltado para essas demandas, né? Mas vamos para a nossa lição aqui. Os misticismos orientais, eu entrei nessa questão por causa desse tópico, subtópico de número 2, o tópico 2, nos apresenta. Nas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido por espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, no cinema, nos filmes, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller, né? Foram bastante comprados, bastante popular, né? E até mesmo nos currículos aí escolares. Na verdade, o holismo e a espiritualidade holística ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que a antiga crenças, práticas orientais relativas ou recicladas, né? Então precisamos ter cuidado com isso. Romanos capítulo 16, versículo número 18, né? Diz que ele apresenta aí que não há dúvida que são ensinos de demônio, né? O que é holística? A palavra holística, ela se encontra nos dicionários tradicionais da língua portuguesa, né? E ela tem holos no grego, que quer dizer completo, todo, né? Então a ideia do holismo não é nova, ela é subjacente às várias concepções da teologia, da filosofia ao longo aí da evolução do pensamento humano. O termo holismo origina-se do grego, que quer dizer holos, que significa todo, não é? Conforme eu já disse, no século de número 6,
Antes de Cristo, o filósofo Heráclito de Efésios já dizia: a parte é diferente do todo, mas também é o mesmo que todo. Então, a essencial é a parte, é todo e a parte. Ele já dizia isso aí, certo? Como a nossa lição nos traz essa razão, né? O fundamentalismo da espiritualidade holística, no tópico de número 3, né? Não há um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, né? Então está mais ligado aí ao panteísmo. Tudo é Deus, Deus é tudo, né? Tudo no universo estaria interligado assim. O divino, o homem, a natureza não são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta, né? Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, ou seja, um Deus pelo que passa uma energia interpessoal, né? Que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, ou seja, Alá, ou Yahvé, Buda, Shiva ou Xamã, são nomes diferentes para uma mesma entidade, segundo eles, né? Então, existe dentro desse livro, é muito bom para fazer essa tratativa. Isso aqui, ó, religião das grandes ideias, certo? Buda, paganismo, Moshe, taoísmo, Maomé, confucionismo, monoteísmo, tudo vai trabalhar essa proposta aqui, certo? Então, quando vamos trabalhar essa questão, realmente o assunto é vasto, né, que tem bastante artigo para que possamos aprender, né? No tópico de número 2, por exemplo, primeiro, dentro da visão holística, não há um Deus pessoal. A segunda visão é que não há uma verdade factual, né? Então, dentro da espiritualidade holística e a Bíblia, como é que é isso? Aí nós temos o problema do pecado, né? O holismo comete um erro crasso e fatal, esquece do problema central do homem, o pecado, e acredita que o cristianismo é uma religião superada, que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Precisamos tomar cuidado com isso, porque se Cristo morreu e ressuscitou, o cristianismo continua de pé e jamais não há possibilidade de ser sucumbido, né? Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado, né? E por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, né? Para que cresce aí a cada dia, né? Dentro do cristianismo nós temos um Salvador pessoal, nós temos uma verdade que é fato, que é proponente, que é contundente, aliás, proponente não, que é contundente, não há como tirar todas essas questões, né? O holismo é um conceito criado por Jean Christian Smoot em 1926, né? Ele escreveu como a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo, ou seja, o que é maior do que a soma de suas partes, né? Então, o holismo é um adjetivo que classifica a coisa como relacionada como holismo, ou seja, uma doutrina que procura compreender o fenômeno da sua totalidade e globalidade. Então, o holismo foi criado dentro desse termo holo, que significa completo, tudo ou inteiro, ok? E assim sucessivamente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui. Creio que podemos aí estar te ajudando para que você entenda realmente esse assunto. Uma lição interessante, e volto a indicar aqui este material, esse livro, né, da CPAD, Resposta Aceita, de Norman Gales e Hal Rhodes, e também este material aqui, né, Guia das Seitas, de Bruce Becker e Stan Shantz, certo? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando aos vossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.